você está cansado de constantemente adiar os seus projetos, adiar os seus sonhos, esse vídeo é para você. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre procrastinação, principalmente para você que está cansado de procrastinar e de adiar os seus sonhos e os seus objetivos. Mas antes de começar esse conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação e como que você pode vencer esse hábito que é tão nocivo de ficar constantemente adiando as suas tarefas e os seus sonhos. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre procrastinação, como que você pode, para você que está cansado de procrastinar, que vive adiando o que você precisa fazer. Vencer a procrastinação é muito importante para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos. Mas é importante eu dizer aqui também que nem sempre eu fui uma pessoa que era realizadora, eu sempre procrastinei, eu sempre tive que lidar com a procrastinação e eu lembro que no início aqui do canal, diversas vezes eu adiava a gravação dos vídeos, eu vivia deixando para depois, às vezes por qualquer motivo simples, eu deixava para depois, eu não persistia e ficava às vezes meses sem gravar, semanas sem gravar, sendo que eu precisava realizar essa tarefa, sendo que eu precisava ter constância e disciplina nessa gravação de conteúdo. Mas por muitas vezes eu lidei com a procrastinação e não conseguia sair do lugar. E foi ao longo dos anos, buscando sempre conhecimento, que eu consegui encontrar estratégias que foram me ajudando e foram fazendo com que eu conseguisse vencer esse hábito tão nocivo e prejudicial. Claro que é um processo constante, até hoje em alguns momentos eu enfrento ali a procrastinação, eu deixo para depois, eu vou adiando e é super comum também a gente lidar com isso, mesmo depois de superar. A diferença é que hoje eu não deixo de fazer, eu posso adiar por alguns minutos, até horas, mas eu vou e faço aquilo que precisa ser feito. No máximo eu adio para o dia seguinte, mas eu não deixo de fazer. Antes eu deixava de fazer e ficava meses sem postar. E por que eu estou falando isso com vocês nesse vídeo? Muitas vezes a gente fala aqui sobre estratégias de procrastinação e algumas pessoas pensam que a gente que fala sobre isso tem a vida perfeita, que a gente nasceu assim e que a gente nunca teve que lidar com a procrastinação ou com hábitos nocivos, que a gente já nasceu perfeito. E a verdade é que não é bem assim. Quem também fala sobre isso, já teve que lidar com essa situação, já esteve do outro lado também. Então é importante falar sobre isso, sobre a minha experiência também. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje, onde eu vou trazer estratégias para você que está cansado de procrastinar. Para contextualizar aqui, para quem não sabe o que é a procrastinação, é o ato de você adiar ou de estar constantemente adiando as suas tarefas, o que precisa ser feito. Então a pessoa pode adiar para o próximo dia, para a próxima semana, ou ela pode adiar para sempre, nunca mais voltar a pensar naquela tarefa, a pensar naquele projeto que ela gostaria de desenvolver. Mas é importante a gente trazer aqui também, nesse vídeo de hoje, alguns motivos que levam à procrastinação, porque nem sempre a procrastinação é uma preguiça ou alguma falta de vontade de realizar. Muitas vezes tem algo por trás que precisa ser desenvolvido, precisa ser entendido para a gente conseguir lidar com a causa raiz para conseguir evoluir nesse processo. E o primeiro ponto é a falta de motivação. Então, muitas pessoas ficam esperando ter motivação, ficam esperando acordar um belo dia super animada e empolgada para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas a verdade é que a motivação nem sempre está presente. Na maioria das vezes a gente faz o que precisa ser feito pela disciplina mesmo, pela constância, a gente não faz porque está motivado. Muitas vezes a gente inicia sem motivação, mas ao longo do processo a motivação aparece. Então, muitas pessoas ficam esperando a motivação para fazer aquilo que precisa ser feito e nem sempre a motivação está presente. A segunda razão é o medo do fracasso. Muitas pessoas ficam adiando realizar uma tarefa porque elas ficam ansiosas e preocupadas com o resultado daquela tarefa, com medo de não ficar bom, com medo de errar.
Então a pessoa fica constantemente adiando de realizar aquela tarefa por conta desse medo. Que na verdade esse medo vai apenas paralisar a pessoa, porque ela não vai fazer o que precisa ser feito, então ela não vai evoluir, ela não vai avançar naquela tarefa que ela está com tanto medo. Outra razão para procrastinação é a desorganização. Então, às vezes a pessoa ela não consegue se organizar para colocar aquele projeto na rotina dela, ela não consegue se organizar para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, ela fica constantemente adiando uma tarefa, deixando para quando tiver tempo, para quando sobrar um tempinho ali. E a verdade é que nunca vai sobrar tempo, a gente sempre tem 1 milhão de coisas para fazer, então se a gente ficar esperando sobrar um tempinho, nunca vai sobrar. A gente precisa realmente pegar aquela tarefa e se organizar para fazer. Outra razão é quando a tarefa é desinteressante, ou quando a pessoa precisa fazer uma tarefa que não é uma tarefa tão legal, é uma tarefa chata, é uma tarefa que a pessoa não gosta de fazer, então ela fica constantemente adiando de fazer aquela tarefa. Ela fica sempre deixando para depois por achar que aquela tarefa não acrescenta em nada ou que é uma tarefa chata, que vai ser desgastante e que ela não está com a mínima vontade de fazer. São vários motivos que levam uma pessoa a procrastinar, mas é super importante a gente falar sobre esses motivos para a gente conseguir lidar com eles e avançar. Mas você deve estar se perguntando então como que você pode superar a procrastinação e realmente parar de procrastinar. São diversas estratégias que eu vou trazer agora nesse conteúdo de hoje, que você pode implementar na sua rotina e conseguir vencer a procrastinação. Se você está cansada de procrastinar, presta bastante atenção nessa parte do vídeo até o final, para você conseguir entender realmente como que você vai implementar essas estratégias no seu dia a dia. O primeiro passo é definir metas claras e específicas. É muito importante ter metas claras e alcançáveis que você vai conseguir realizar, que você vai conseguir implementar na sua rotina para avançar nesse processo de vencer a procrastinação. Então, se você está procrastinando para escrever um artigo, por exemplo, que você precisa escrever, então, definindo uma meta alcançável é você definir que vai trabalhar nesse artigo pelo menos 30 minutos todos os dias, depois que você chega do trabalho ou no seu horário de almoço. Você vai definir uma meta alcançável e realista para a sua rotina, para a sua realidade. E definindo sempre uma data também para você concluir esse projeto, para concluir essa tarefa. O próximo passo é criar um plano de ação detalhado. No plano de ação é onde você vai encaixar essa tarefa dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. É nesse momento que você vai definir, eu vou escrever, vou trabalhar nesse artigo todos os dias às 20 horas. Vou trabalhar nele por tanto tempo até o final do mês. E assim você vai pensar na sua rotina e ver qual momento do dia você tem um tempo livre ou em qual momento do dia você pode encaixar essa tarefa, essa atividade que você está procrastinando. O próximo passo é você dividir tarefas grandes em tarefas pequenas e aí fica mais fácil de você gerenciar se você está conseguindo realizar ou não. Então, se você deseja, por exemplo, passar por um processo de emagrecimento, você precisa emagrecer 10 quilos, mas você está procrastinando para começar uma reeducação alimentar, você está procrastinando para ir na academia, então você vai dividir essa meta em pequenas metas. Então, no primeiro trimestre, você vai emagrecer 2 quilos. Você vai colocar isso como meta e vai fazer o que precisa ser feito para emagrecer 2 quilos. Você vai esquecer os 10 quilos e vai focar apenas nos 2 quilos. E aí, daqui 3 meses, quando você alcançar esse objetivo, você vai pensar num objetivo maior, para você ir avançando de pouquinho em pouquinho até alcançar o seu objetivo. O próximo passo é você encontrar fontes de motivação. E aí é muito importante você conseguir criar momentos em que você vai se recompensar por conseguir lidar com a procrastinação. Então, se naquela semana inteira você foi na academia, você fez a alimentação direitinho, você pode ir ao cinema, assistir o filme que você estava querendo.
Então você pode criar recompensas que vão te ajudar a se manter motivado, a fazer aquilo que precisa ser feito. O próximo passo é utilizar ferramentas de gerenciamento de tempo. Eu sempre falo da técnica Pomodoro, que é uma técnica excelente quando a gente fala de gestão de tempo, porque essa técnica vai trabalhar em blocos de foco intenso e blocos de descanso. Então, no momento ali do foco intenso, você vai focar exclusivamente naquela tarefa, sem se distrair com nada, sem celular, sem fazer mais nenhuma outra coisa. E depois, no momento de pausa, aí você pode se distrair com qualquer outra coisa. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui no card, que eu falo melhor como que funciona a técnica Pomodoro, e você pode acessar e aprender como que funciona melhor. E por último, mas não menos importante, é você acompanhar o seu progresso. É muito importante você fazer uma autorreflexão de tempos em tempos, pode ser de 15 em 15 dias, ou uma avaliação mensal, para você analisar se você está evoluindo ou se não está, onde que você pode melhorar. E também para quando você vê que está evoluindo, você se sentir mais motivado, você se sentir mais inspirado a continuar. Então é muito importante você ir acompanhando esse progresso para você ficar feliz, ficar realizado e ver realmente colher os frutos desse investimento de tempo, desse investimento aí em conhecimento. Mas então é isso, gente. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes de algumas indicações e das minhas redes sociais também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.